Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, começando um projeto novo aqui no canal. Agora a gente vai ter um podcast para falar sobre ciência, tecnologia e inovação. E hoje tem um convidado muito especial, meu colega, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Biologia e Oceanografia, que está participando de vários podcasts para falar sobre oceanos, ciências. Muito obrigado, professor Alberto Lindner. Valeu, Tiagão. Valeu, meu querido. Prazer estar aqui, uma satisfação mesmo aí com um colega meu de profissão Isso aí. da universidade. Bora, meu querido. Nem sabia que tinha aqui um colega que também trabalhava na internet, né? Além de professor, também de divulgação científica. E host de podcast, né? Isso aí também. É, isso aí. Pra gente começar, vamos falar um pouquinho aí sobre a tua experiência, tua formação e a tua atuação acadêmica. Você fez oceanografia, biologia, como é que foi? Assim, Thiago, sempre gostei de mar, né? Sempre gostei de biologia. Né? Eu sou aqui de Blumenau, aqui de Santa Catarina. A gente tinha uma casa de praia ali na região de Porto Belo. Então, todo verão ali era aquela coisa de mar. Eu sempre gostei muito disso. E eu cursei, à época, biologia na Universidade de São Paulo. Né? Ah, Que tá. tinha, eu olhei ali quais eram os cursos melhores assim, Você é no Brasil. daqui, é de São Paulo? De Blumenau. De Blumenau, É, tá. originalmente nasci em Blumenau. Tá. Aí eu morei um tempinho fora ali dos 17 anos, fiz um intercâmbio, morei na Alemanha por um ano, né? Voltei no meio do ano, aí voltei em julho, porque lá no hemisfério norte o ano letivo é de agosto Sim. até julho. Aí não deu para fazer o vestibular logo de cara e acabei indo para Curitiba. Então, dos 17 em diante eu não voltei mais para Blumenau. Aí fiquei lá fazendo cursinho, aquela coisa, e aí decidi pela Universidade de São Paulo, passei na Universidade de São Paulo em biologia, que é o que eu gostava. Então eu segui o coração mesmo. Capital mesmo ou tem em outras cidades, né? São Paulo capital. Então, o curso mesmo é em São Paulo, capital. Tá. Mas no segundo ano eu fui para São Sebastião, que é uma cidade no litoral de São Paulo, na frente de Ilhabela, né, que é uma cidade, que é outra cidade um pouquinho mais conhecida. E a USP tem um centro de biologia marinha ali. E eu fui fazer um curso com um professor chamado Álvaro Migoto. E aí ele tinha uma bolsa, eu gostei, tarará, e no final das contas eu comecei uma iniciação científica em São Sebastião durante o verão, a partir do segundo ano da universidade. Então eu passava o ano em São Paulo, tendo as aulas normais, e aí lá para janeiro e fevereiro, eu ficava em São Sebastião, Legal. no alojamento do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo, fazendo a pesquisa com água-viva, que é um bicho assim que eu nem conhecia tão bem. Eu queria mais trabalhar com peixe, os bichos maiores, assim, aquela coisa toda. Mas aí o Álvaro me mostrou esse mundo maravilhoso das águas-vivas, assim, que são bichos que a maioria das pessoas aí detesta, né? Mas aí, Porque queima na praia, né? porque queima bastante. Mas aí você vai entendendo esses animais, você vê, Tiago, que eles são assim fascinantes mesmo, né? Então, eu comecei com a pesquisa já no segundo ano da Universidade de São Paulo, me formei, fiz o mestrado na mesma linha de pesquisa por lá. E durante o mestrado veio a oportunidade de uma bolsa nos Estados Unidos para trabalhar com, na verdade, corais, que são esses carinhas aqui que estão na Ah, mesa. aqui o nosso convidado trouxe para enfeitar nossa mesa aqui. Depois pode pegar e explicar aqui, Não, não é né? enfeite, não. Isso aqui nós vamos. Isso aqui vai ter prova depois, viu, galera? Isso Ah, aqui nós muito vamos bom. falar um pouquinho sobre isso. E Tá aí, bom. e os corais e as águas-vivas, Tiago, eles são parentes, vou botar assim, eles são próximos Tá. na linhagem, são da mesma linhagem evolutiva, né? Apesar de um ser duro, ou pelo menos um Aham. coral, não sei se o coral é mole sobre algo duro, né? E a água-viva é toda molenga, assim, né? Parece ser bem diferente, mas são da mesma família, então. Exato, são do mesmo filo que a gente chama, que Tá. é o nome que se dá ali para as divisões dos animais. Nós somos do filo cordato, por exemplo, nós humanos, né? Isso aqui chama filo cnidária. O coral, por acaso, é duro, que é esse bicho aqui. A Sim. água-viva é mole, mas todos eles vão ter justamente aquelas células urticantes que queimam, que dá aquela sensação de queimadura, que é um veneno, na verdade, né? Sim. Então, o coral também tem isso. Então, isso aí junta esses organismos todos. E aí eu acabei sendo selecionado. Eu fui um dos 3 alunos selecionados para essa bolsa para trabalhar na Duke University e no Smithsonian, nos Estados Unidos, que foi um projeto que a galera fez nos Estados Unidos para pegar a galera que estava mais na parte da tecnologia do DNA, juntar com o pessoal que fazia o que a gente chama de taxonomia, que é dar nome aos bichos, essa coisa do tipo, que é uma ciência que está desaparecendo em alguns lugares. Tá. Então a ideia era dar uma revigorada nessa ciência chamada de sistemática, de taxonomia, junta. Que é Então, bem de classificação, né? exato. Tá. Exato, exato. Aí o que acontece? E foi muito legal nesse programa. Então, teve um taxonomista, mais da morfologia, assim, que vai descrever, dar nome, aquela coisa toda, que foi meu co-orientador.
E meu outro co-orientador foi um sujeito da parte mais do DNA. Então, eu acabei trabalhando com a evolução de Que legal. corais com base em sequências de DNA no meu doutorado nos Estados Você Unidos. ficou os 3, 4 anos lá ou foi sanduíche? Como é que Não, foi foi doutorado inteiro lá, inteiro foi lá? 5 anos, na E verdade. qual que é, 5 anos, qual que é Sim. a cidade que você ficou lá? Se chama Durham. Durham. Escreve Durham, Tá, né, que é a cidade onde eu morei, mas eu tá. trabalhei boa parte, eu fiquei em Washington, na capital, trabalhando no Smithsonian, que é o museu também. Só que eu não Legal. cheguei a residir em Washington. Aí eu ia, ficava um tempo lá, depois eu voltava para Durham. E viajei muito, né? Alasca, um monte de lugar Sim. ali para coletar os corais. Então, Essas viagens que você fez, que depois a gente vai mostrar umas fotos, inclusive, foi durante o doutorado, que você foi para o Alasca, inclusive foi num submarino, né? Isso daí foi durante o doutorado ou foi outras experiências? Como é que foi isso daí? foi principalmente durante o doutorado, né? Tá. Depois, já voltando para o Brasil, eu acabei fazendo um pós-doc na USP, Tá. novamente no Centro de Biologia Marinha, em Sim. que eu viajei bastante pelo Brasil, Tá. coletando corais por um projeto. E depois, como professor já da Federal de Santa Catarina, eu tive 2 projetos, né? Um que eu coordenei aqui em Santa Catarina e outro que eu participei, em que também a gente teve muita viagem para coletar. Mas assim, a Tá. galera de casa, não, né, só para vocês entenderem, a viagem, assim, você fica uma semana Uhum. num lugar bem bacana mesmo, coleta, mergulha, aquela coisa toda, mas é muito trabalho. E aí depois é um ano inteiro no laboratório, entendeu? Não, a gente não fica Sim, na na praia. praia, Exato, que é a exato, melhor exato. profissão do mundo, né? É. Mas coletar corais é mergulhar mesmo. Então você faz um mergulho profissional, você coleta, tem algum assistente, como é que funciona esse processo aí? Não é pegar algo que foi para praia, né? Você tem que mergulhar e ir lá pegar o coral, né? Como é que... Não, então assim, então imagina, né, pegar um coral que nem esse aqui. Então é um Sim. animal que é duro, né, um bicho mais ou menos pegar desse tamanho, mas tem alguns que são maiores. E quando a gente trabalha com genética, a beleza, digamos assim, desse trabalho, é que você não precisa coletar um pedaço grande como esse. Isso aqui veio da pesca. Isso aqui, na verdade, tem um tipo de pesca que fazem aqui em Santa Catarina que chama rasto de fundo. Ali entre os Entendi. 500, 1.000 metros de profundidade. E aí essa pesca acaba trazendo esses corais como, digamos assim, uma coisa incidental, né? Que o alvo Esse material aqui é calcário? O que é esse duro aqui? é carbonato de cálcio, Carbonato, tá. é o calcário. Tá. Mas aí, para o trabalho de genética que a gente faz, o que a gente vai fazer, Thiago? A gente vai pegar um pedaço de 5 centímetros, Tá. 2 centímetros. Então, o coral ele é uma colônia. Então, a gente tira um fragmento pequenininho. Esse é o que a gente vai levar para o barco, vai levar para o Tá. laboratório depois, vai trabalhar. Só que o coral mesmo, a colônia como um todo, ela continua viva no fundo do mar. Então, é um trabalho que a gente consegue muita informação da evolução desses animais, da estrutura populacional desses animais, sem um impacto muito grande Entendi. no ambiente. Eu não tenho que, não é que nem um animal maior, que às vezes eu tenho que matar o animal. Esse aqui não, esse aqui eu tiro um pedacinho, regenera depois, né? O Tá. coral sei lá, em questão de semanas, meses, já regenerou Entendi. e não muda nada a vida do nosso coral, E sabe? essa é a sua linha de pesquisa aqui na Federal de Santa Catarina? Você trabalhar com corais? Ou é uma delas? Como é que se Ela, está? ela continua sendo a principal, Tá. né? Eu trabalho tanto com corais de água rasa, que por acaso eu tenho 2 só, esse aqui e esse aqui são de água rasa, Tá. mas o foco maior nos últimos anos e a partir do ano que vem, que a gente vai começar um projeto grande também, são esses corais aqui de águas profundas que vivem entre 200 e 2.000 metros de profundidade aqui na Nossa, costa brasileira. 2.000 metros. 2.000 metros. Para pegar esse coral é difícil, hein? Então, aí a gente tem parceria com a indústria, né? Então, Ah, tá. no exterior, muitos laboratórios, universidades vão ter submarinos tripulados e não tripulados para fazer essa coleta. Tá. Coleta via submarino. Aham. Inclusive, aquela foto que você tem, pedia para o nosso operador aí ver a foto do nosso convidado no É ali. submarino. Em que país que foi aquilo? Foi Foi nos Estados nos Unidos. Estados Unidos, Foi no tá. Alasca, né, que é um território dos Estados Unidos. Tá. Alasca comprou, né? O Alasca foi Não, comprado é a foto da Rússia. tem uma do submarino, vê se você consegue achar aí, não sei se tem assim. Você já tá dando Aí, teaser aí ó, nos... voltou. Volta lá, volta lá. Essa é, não, anterior. Essa aí também é. Essa é dentro do submarino, mas tem uma Isso. anterior que você fez ali. Não, mas essa aqui é bacana porque você vê ali tem as janelinhas, né? Isso aí é a parte da frente do Você submarino. estava embaixo d'água já aí, será? Aham.
Não, aí, aí a gente estava uns 150 metros de profundidade. 150 metros? Isso. Tem uma foto anterior que é bem a foto do... Aí, ó. Isso. Então, submarino Delta. Delta é o nome desse aí. Isso é da universidade onde você fez? Vocês alugaram? Como é que funcionou esse processo aí? Esse aí é alugado. Então, alugado, tá. isso aí é uma empresa, chama Delta Oceanographics, e eles alugam, né, para universidades, para institutos de pesquisa. Nesse caso, quem financiou essa pesquisa foi a NOAA. NOAA é National Oceanographic and Atmospheric Administration. É tipo a NASA da atmosfera e dos oceanos nos Estados Unidos, né? É uma agência governamental que eles têm. E a ideia aqui, Thiago, o objetivo é porque essa região do Alasca, ela é uma região muito... Isso é no Alasca? Isso é no Alasca. Ela é muito produtiva, é uma água muito rica, então tem uma pesca muito rentável nessa região. Só que o peixe, ele depende do coral e depende de outros animais para viver ali no meio, é o habitat dele. Então, o objetivo dessa pesquisa é documentar regiões onde você tem muito coral, muita esponja, muitos animais, para realmente manter esses lugares... A foto tua aí também é dentro do... intactos, né? Entendi. Então, aí você desce... Volta uma... Qual é o teu nome mesmo, querido? Moisés, volta uma, Moisés. Isso, então aqui é o seguinte, ó, aqui, ó, nessa parte aqui, eu não sei se está aparecendo... Ah, está aparecendo sim, maravilha. Sim. Então, aqui fica o operador, né, onde tem a escotilha ali. Entendi. E o passageiro, vamos botar assim, o cientista, ele fica aqui embaixo. Então, aquelas janelinhas não tá dando para ver nessa imagem aí. Mas aí a pessoa que fica observando fica exprimido, né, nessa parte aqui da frente. O negócio é pequenininho, não é grande não, tá? Isso aí é pequeno. Não tem luxo. Não tem luxo, é só... Não tem banheiro, não tem iFood. E quanto tempo dura um processo de descer para pegar um coral? É horas ou como é que funciona? Assim? Depende da profundidade. Então, a gente foi numa profundidade relativamente rasa para submarinos. A gente foi até 150, 200 metros. Tá. Levou tudo 1 hora e meia, porque em questão de poucos minutos, ele já chega nos 150, 200 metros. Tá. Então, a maior parte do tempo, a gente ficou realmente na profundidade que a gente queria estar operando. Entendi. Né? Moisés, volta a outra imagem, por gentileza. Que aí você fica aí. Parte do trabalho é fazer o registro fotográfico mesmo, por isso que eu estava com 2 câmeras, pela janela mesmo. Tá? Pela janela mesmo. Nesse submarino é assim, exato. Né? E aqui do lado, aí não dá para ver, tem um braço coletor. Isso que eu ia perguntar, mecânico que tu controla ali para pegar... Perfeito. E aí a gente eu fiz umas coletas também ali dentro. Esse submarino, ele é mais assim, como é que eu vou dizer assim? Ele é mais básico, vamos botar dessa maneira. Ele não é de águas tão profundas e ele não tem todos aqueles equipamentos de um submarino que vai a 4, 5, 6 mil metros de profundidade. Então a gente vai a 100, 150, 200 aqui no caso, uma operação de 1 hora e meia. Agora, se você vai a 4 mil metros de profundidade, que é a profundidade do Titanic, 5 mil metros de profundidade, 6 mil metros de profundidade, muitas vezes leva 2 horas, 2 horas e meia para chegar lá embaixo, entendeu? Aí a gente está falando de mergulhos que levam 3, 4, 5, 6 horas. Aí sim, nesses eu nunca fui, mas eu conheço várias pessoas que já foram. Inclusive teve gente que foi e morreu, né? Aquele submarino lá que eu vi que inclusive você mencionou num podcast, né? Que a pressão, dizem que a pressão esmagou e todo mundo morreu, né? Aquele submarino, ele era mal construído ou foi falha do operador? O que aconteceu ali? Então, muito bem. Essa história do Titã, isso, que é o submarino do Titanic, né? Ele implodiu e realmente matou as 5 pessoas que estavam lá. O dono da empresa, lá, o CEO, que teve a ideia de fazer a coisa, e mais 4 passageiros ali que estavam juntos. Então, o que acontece, né? Qual é o desafio do submarino, Thiago? É resistir à pressão d'água. Então, aqui onde nós estamos, a gente tem uma atmosfera de pressão em cima da nossa cabeça, que é esse ar todo que está fazendo, que está sentado aí, vamos botar em cima da cabeça da gente. A cada 10 metros que você mergulha, vai aumentar mais uma atmosfera. Então, a 10 metros você já vai ter 2 atmosferas, a 20 metros você vai ter 3 e assim por diante. Então, quando você chega nos 4 mil metros de profundidade do Titanic, você tem 400 atmosferas, beleza? Você tem 400 vezes mais pressão do que nós temos aqui. Por isso que o submarino tem que ser robusto, porque o ar dentro do submarino não muda.
Então ele tem que resistir àquela Sim. pressão toda. Sim. E é por isso que um submarino pode descer rápido e subir rápido. Porque diferente do mergulho que você faz com cilindro, aquela coisa, você não vai ter aquele nitrogênio entrando no teu corpo, que você tem que descer devagar, aquela coisa toda. Muito bem. Sim. E como é que você faz um submarino para ele resistir uma pressão gigantesca dessa? Você usa metal, né, cara? Você usa titânio, você usa aço, e já é utilizado dessa maneira há pelo menos desde a década de 60, que é o caso, por exemplo, desse que eu mergulhei, que é o caso do Alvin, que é um que vai a 6.500 metros de profundidade. Participou da descoberta, inclusive, do Titanic. Então, Sim. essa tecnologia já existe. Só que esse cara, que é o CEO da empresa do Titani, do Titan, ele quis fazer de fibra de carbono, que é um material mais leve, fica mais fácil transportar o submarino, enfim. Só que os testes iniciais já mostravam que a fibra de carbono, esse material que nunca tinha sido utilizado para submarinos em águas tão profundas, não resistiria à pressão. É que nem bicicleta. Tem bicicleta de fibra de carbono e tem bicicleta de metal, que a maioria delas. Tá? A de metal, ela amassa se você bate. A de fibra de carbono, ela quebra. Beleza? Porque a fibra, ela rompe mesmo. Ela é muito resistente à fibra de carbono. Só que se passa do limiar de resistência dela, ela realmente quebra, ela racha. Beleza? Então, os testes iniciais já mostraram que não aguentaria essa pressão. Mesmo assim, ele mergulhou, fez vários mergulhos. Só que aí, para ter uma certa segurança desse negócio, eles botaram sensores acústicos no submarino para pegar o som dessas fibras rompendo, cara. Olha a loucura desse negócio. Eles ouviram que os barulhos antes de implodir, então. Nos mergulhos anteriores, já tava esses barulhos, já tava isso aí. Deus. Mas assim, era uma coisa pequena, mas assim, já dava já se mostrava. Todo mundo já Ia sabia dar ruim. que ia dar ruim esse negócio, que o material não era. E a tragédia mesmo, sabe, Thiago? É porque assim, realmente o cara foi cabeça dura, o CEO dessa companhia. Os funcionários todos, né? Tem até um documentário na Netflix que conta essa história muito bem. Eles ou foram mandados embora ou se demitiram. Alguns foram, inclusive, processados pelo cara, né? Porque ele realmente ficou cabeça dura nesse material aí, que é a fibra de carbono, e deu o que se imaginava que iria acontecer, que foi a implosão numa profundidade ali de quase 4.000 metros. Eu conheci duas pessoas que mergulharam. Um deles até veio para Floripa. Nesse submarino? Olha. Inclusive, um mergulhou. Nesse mergulho 80, que foi o penúltimo, ou seja, um anterior à implosão, mas com essa pessoa eu não conversei. Eu conversei com uma outra que fez o mergulho anterior e realmente tinha umas coisas ali que, para a galera que está acostumada com os protocolos de um submarino de pesquisa, era uma coisa meio diferente, assim, né? Que estava acontecendo, mas assim, né, o que aconteceu ali? Foi que o cara, né, o CEO da companhia, ele não ouviu a ciência, Thiago. A ciência já estava mostrando que o material não era adequado, que o material não aguentaria a pressão e, para piorar a coisa, ele foi deixado o submarino, né, do penúltimo mergulho, que já tinha dado um sinal, barulhinhos. já tinha dado um sinal acústico bem mais forte, indicando que a coisa não estava boa. Ele ainda passou o inverno num local que não foi adequado, e o problema da fibra de carbono é que ela é uma fibra, né? Então, se você tem congelamento de água, coisa desse tipo, isso aí ainda é pior ainda para a resistência desse Ela vai material. dilatando, depois contrai, e isso pode Exato. criar uma série de tensões, né? Então, quando você tem um acidente como esse, na verdade, você tem vários fatores, que inclui a escolha do material que foi inadequada, mas que inclui também a fadiga do material por outras razões, que nem essa que acabou acontecendo. E não houve, nesse caso desse submarino, nenhuma certificação independente. Então, ele construiu o submarino dele para operar em águas internacionais, que é o caso do Titanic. Então, ele não precisou passar por uma certificação independente, porque quando você constrói um equipamento desse, você tem que ter ali um carimbo de alguma certificadora dizendo que realmente está top para você fazer o mergulho. Ele não tinha isso porque ele botou para águas internacionais, para fugir da fiscalização. Espertinho, né? Basicamente isso. Basicamente isso, meu caro. Tá certo. Continuando no tema oceano, mas pegando uma coisa mais atual, né? E tem a ver com esses corais que você colocou aqui pra gente. A gente viu que nessa semana a Petrobras recebeu a permissão do IBAMA para fazer lá a exploração da chamada margem equatorial, né? Eu acompanho esse assunto há um certo tempo, nunca me aprofundei muito, né? E acho que é um tema especial para um biólogo explicar, né? Porque tem gente que diz que
é algo extremamente perigoso, porque é perto da Foz do Amazonas, né? Pode poluir lá, não sei das quantas. Tem gente que diz que é seguro e que é importante economicamente, socialmente, vai trazer emprego, desenvolvimento. E aí, como é que fica essa exploração na margem equatorial? É seguro? Não é? O que, que o biólogo fala pra gente? Muito bem. Tiago, vamos começar do macro para o micro, tá? O Brasil ele é muito dependente de commodities, sempre foi. Né? Começamos ali com a cana, depois foi para ouro, café, Café. depois soja, laranja e petróleo. Né? Então, nós somos um país que continua sendo muito dependente de matéria-prima ou de produtos assim mais básicos de agricultura e coisa desse tipo, em várias razões para isso. Uma delas que né, a gente tem que investir mais em universidade de pesquisa para ter né, mais tecnologia, né? Você sabe disso melhor do que eu. O fato é que para o país crescer, tudo indica que a gente precisa ainda de exportar commodities. Sim. Né? Então, quando o governo fala que é importante explorar a margem equatorial, no cenário de um país que não investe tanto em tecnologia, que não investe tanto em pesquisa nas universidades, que é uma tecla que eu estou batendo forte, não só em ensino, mas em pesquisa, a gente continua dependente dessas commodities. Então, o governo, não vou dizer assim, não vou dizer que está certo, mas ele não, ele está certo em dizer que a exploração desse petróleo e a exportação desse petróleo vai ser importante para o crescimento econômico num país que é dependente desse tipo ainda de produto. Pegando especificamente agora a questão da margem equatorial. Margem equatorial, para a galera que não está tão por dentro, é toda essa região que vai desde o Rio Grande do Norte até o Amapá. Eu até Isso. tenho um mapa, Tem não uma sei se imagem. eu... Isso, Isso. Boa. perfeito. É exatamente isso. Então a gente vai desde a bacia Potiguar, que é aqui o Amapá, perdão, o Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e chega lá no Amapá. Onde o que o bicho está pegando agora, Tiago? É lá naquele cantinho superior esquerdo, né, ali nas águas profundas do Amapá. E aí, o impacto da exploração de petróleo tem dois, né? São dois tipos de impacto. O primeiro deles é a liberação desse carbono para a atmosfera, que está estocado nessas bacias há milhões de anos. E isso é um gás, né, o CO2, de efeito estufa e que tem uma questão de mudança climática. Beleza? Então, essa é a primeira Então, crítica. além do petróleo, tem muitos gases ali. Não, é o próprio petróleo. É o Tá. próprio, Entendi, o próprio entendi. petróleo que vai ser queimado depois no Claro. teu carro, Claro, claro, nos claro. ônibus e assim por diante. Isso é gás de efeito Claro. estufa. O principal, na verdade, a principal contribuição do Brasil para o efeito estufa, para a mudança climática, não é isso. É a queimada. Então, o Brasil, reduzindo a queimada, ele está fazendo a tarefa de casa dele. Agora, é inegável que o petróleo, esse petróleo que vai ser queimado subsequentemente em carros e assim por diante, óbvio que isso aí também vai ter o seu impacto na mudança climática. Então, uma crítica que se faz à exploração de petróleo, e aí não é específica à margem equatorial, mas é qualquer exploração de petróleo nesse período que a gente está vivendo, é justamente você amplificar os problemas de mudança climática. O segundo impacto, Tiago, é realmente o impacto mais local nessa região. E é aí que a coisa confunde, porque se descobriu, né, umas corais Sim. nessa que é o que eu trabalho, nessa região da Foz do Amazonas, que é bem do teu lado ali da tela, na parte mais esquerda, onde você vê aquela pluma mais escura. Tá vendo que tem uma pluma mais escura de água ali, uma cor um pouquinho mais Mais marrom? profundo lá, tá? Né? Não, aqui. Ali, exatamente. Tá bom, Perfeito. sim. Aquilo é a pluma da água do Amazonas e ela corre para o norte, que nem você está vendo. Ela não vem aqui para o lado do Pará, Tá. ou do Maranhão, do Piauí, do Tá. Ceará. De modo que, dessa região aqui, do Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, Piauí e Maranhão, a gente de fato tem corais. Corais, não essa espécie aqui, mas desse tipo aqui, coral duro mesmo. Tá. Em que você tem um coral, depois você vai ter o outro coral, vai crescer aqui, e o outro vai crescer aqui. E quando um coral cresce em cima do outro, você tem o que a gente chama de um recife de coral. Ok. E isso a gente tem nessa região do Rio Grande do Norte até o Maranhão, principalmente num ponto ali do Maranhão que chama Parcel do Manuel Luiz, que é um dos recifes de coral mais importantes da costa brasileira. É tão importante quanto a Brole, só que a galera não conhece. Só que, Thiago, do Maranhão ao Amapá,
nós não temos mais recife de coral. Então, a confusão que acontece é o seguinte, não existe recife de coral na foz do Amazonas. Ok. Não existe recife de coral na foz do Amazonas. Tem no Maranhão. O que a gente tem entre o Maranhão e entre o Amapá é um ambiente recifal com a presença de algumas poucas espécies de coral, mas não são eles que estão construindo esse ambiente. Quando a gente tem um pouco mais de carbonato, ou seja, de calcário, quem está fazendo isso é a nossa alga calcária, que eu até trouxe uma aqui, ó. É esse animal, não é um animal, isso aqui é uma alga. Parece um coral, mas não é um coral. Tá. Então a confusão toda, tá? Que a galera acha, Tiago, que ali na Foz do Amazonas tem um recife de coral. Não tem recife de coral na Foz do Amazonas, beleza? Agora, tem um ambiente recifal, e aí tem uma outra imagem, Moisés, que eu mandei para você mais cedo hoje, em que mostra uma faixa amarela. Isso, esse aí tá ótimo. Então, essa parte mais verde, mais escura, né, que parece uma linha, é esse ambiente recifal Entendi. que está distante da costa, certo? Que vai ter essas algas calcárias, vai ter algumas espécies de coral também. Na parte de Belém para o leste, tem até uns corais que formam recifes, mas que não estão formando recifes neste local. Mas a maioria das espécies, eu trouxe até uma aqui, que não é dessa região, mas elas são animais parecidos com esse aqui, Thiago. E eles são moles, tá vendo? Tá. Isso aqui é um coral. Isso é um coral. Deixa eu ver aqui. Porque ele vai ter dentro dele... E é um animal? É um animal. No Parece cenário de biologia, né? Eu diria que é um vegetal, sei lá. parece um galho, né, cara? Isso. Só que não é um galho, isso aí é um Tá. coral. Ele Coral. vai ter um pouquinho de carbonato de cálcio. Tá. A gente chama de escleritos. É como se fosse uma areia de carbonato de cálcio que ele vai ter no esqueleto dele. Isso aqui, não essa espécie especificamente, isso aqui é de Santa Catarina. Tá. Mas, e até tem, essa espécie até chega próximo ali. Mas o que a gente vai ter são esses corais que são mais moles, vamos botar dessa maneira, da foz do Amazonas até o Amapá. Além disso, os campos de exploração, que são aqueles de coloração mais avermelhada Ah, tá. e azul ali no canto, eles estão para fora dessa região onde tem o ambiente recifal, que não tem coral formador de recife, que tem esses corais mais moles, que tem água calcária. E eu não estou dizendo que não é importante, só estou dizendo Sim. que não é um recife de coral. Entendi. Beleza? E o que acontece é o seguinte, esse ambiente recifal aqui, né, que está ao largo da foz do Amazonas, ele está numa região que a gente chama de mesofótica, entre 30 e 200 metros de profundidade. Entra luz, mas não muita luz. Onde vai ser a perfuração, que foi liberada essa semana, é numa coluna de água de 2.800 metros. Ou seja, não é onde está esse ambiente recifal. Então, o que eu quero tentando esclarecer, Resumindo aí, né? resumindo, é o seguinte. Onde foi liberado a exploração, onde foi liberada a perfuração para a Petrobras anteontem, esta semana, Sim. é longe da costa, 500 quilômetros de Belém, 175 quilômetros do Amapá, a 2.800 metros de profundidade. O ambiente recifal conhecido mais próximo que tem ali está entre 30 e 200 metros de profundidade e não tem coral formador de recife. Então, o risco local que existe maior não é que vai ser perfurado em cima de um recife de coral, porque não tem recife de coral nessa região. A galera às vezes acha que tem, porque mistura recife, mistura coral, mistura esses nomes todos e acaba achando que tem uma grande barreira ali que não é verdade. O risco maior, Thiago, é você ter algum tipo de derrame, na verdade, Isso. e esse óleo chegar na costa, chegar nesse ambiente recifal Sim. e chegar nas áreas de mangue do Amapá Sim. e do Pará, que são os maiores manguezais que a gente tem na costa brasileira. Então, boa parte, digamos assim, do que o IBAMA estava pedindo para a Petrobras, pedindo para as indústrias nos últimos 5 anos, são os planos de contingência Entendi. para eventuais derrames nessa região. Inclusive, acho que, se eu não me engano, na aprovação aí que teve da licença há 2 dias, uma das 28 condicionantes é algo relacionado a essa questão de você mitigar eventual derrame de petróleo. Então, o risco maior é esse. Entendi. Tá? Então, não é que assim
esse ambiente recifal não seja importante, não é nada disso. Só que eu só quero esclarecer, porque eu trabalho Não com tem coral. recife de corais ali onde vai ser perfurado. Então, quem Não. disser que vai destruir os recifes não é verdade, né? Pode Ah, acontecer uhum, de você ter algum tipo de. Pode, o risco sempre existe. uhum. De você ter algum tipo de vazamento que Sim, atinja essa área recifal. A entendi. gente chama de recife, só que não é um recife de coral. Tá, É um ambiente recifal construído principalmente por algas calcárias, tá. não por corais. Uhum, E os poucos corais que tem lá não são corais formadores de recife, que nem lá na Grande Barreira. Eles uhum, estão ali esparsos, são principalmente animais, que nem eu te falei, molinhos, uhum, na verdade. Então, é muito mais uma questão realmente de você ter um plano uhum. de mitigação de um eventual derrame Derrame. para evitar que isso chegue Sim. nesse ambiente e para evitar que chegue em área de mangue. Porque os Uhum, manguezais do Amapá e do Pará são super importantes, sim. não só do ponto de vista ecológico, mas para a sobrevivência daquelas populações, né? O que eu posso falar assim em relação a conhecer um pouquinho mais a indústria do petróleo, porque a gente tem umas parcerias aqui e ali Uhum, em alguns projetos, né? É que assim, né, havia muito derrame de petróleo, sei lá, sim. década de 80, 70, mas mais recentemente, pelo menos no Brasil, essa coisa tem sido Sim. bem controlada, assim, né? Então há todo um, pelo menos assim, há todo um Uhum, cuidado, né, para uhum. que isso Tá certo. não venha acontecer. Então, não acontecendo o acidente, a princípio, não é algo que vai prejudicar tanto, a princípio, digamos assim, né? É, eu, Daria para fazer sem grandes problemas, digamos assim. Não vai destruir Recife nenhum, digamos assim. exato, o que eu Tá. estou dizendo é o seguinte, não, a área de perfuração Uhum, não é nessa área recifal, claro. e essa área recifal não é formada por Tá corais, certo. tá? Agora, que nem eu já te falei, existe o risco sempre existe, né? Sim. Só que assim, a Petrobras e outras empresas já perfuram na Bacia de Santos, Uhum, na Bacia de Campos, que é onde tem esses corais aqui, ó. Esse coral que esse aqui, entendi. ele é da Bacia de Santos, tá? Então assim, já existe Uhum, perfuração de petróleo em uhum, regiões que tem muito mais coral, mas muito mais coral entendi. do que na margem equatorial, que é a Bacia de Santos e a Bacia de Campos. A Uhum, Bacia de Santos e a Bacia de Campos são dos lugares mais ricos em corais que a gente tem no Brasil. uhum, Porque a gente tem mais coral desses aqui, entre 200 e 2.000 uhum, metros de profundidade, que é onde a gente já tem exploração de petróleo, do que nas águas rasas. uhum. Né? E assim, até onde eu saiba, todas as informações que eu tenho, é que tá tudo, assim, não há nada, não teve nenhum tipo de Claro, dano substancial a tá esse tipo de certo. formação até hoje. O que me dá um pouco mais de segurança que Uhum, em relação aos ambientes recifais dessa região, haverá todo um cuidado. uhum, Eu não sou da indústria, não posso falar isso, claro. mas assim, a experiência que eu tenho é que existe todo um olhar realmente muito cuidadoso para Uhum. essa questão por parte da indústria. Agora, o IBAMA e as ONGs também estão certas, obviamente, né, Claro, Tiago, claro, em claro. exigir que tudo isso seja feito da Uhum. melhor maneira possível, né? Então tá certo. Vamos agora entrar num tema que tu também tem se destacado bastante, que é a parte de divulgação científica, né? Tem um perfil ali no Instagram, tem vários vídeos falando sobre ciência, sobre universidade brasileira, né? Como foi que tu começou assim a falar, vou para as redes sociais, vou tentar fazer algum vídeo, teve algum evento específico que te motivou a fazer isso? Ou foi aos poucos? E quanto tempo que tu estás fazendo vídeo sobre ciência na internet? Como é que começou isso daí? Meu caro, assim, eu tenho uma relação de amor e ódio com as redes, né? Eu tô começando a gostar Ah, mais agora, sabe? sim. Mas eu sou um cara mais do presencial, tá? Uhum, Eu gosto de campo, gosto de estar no mar, uhum, gosto de estar em mangue. Eu sou mais sim. biologão mesmo, assim, sabe? Mas eu sempre quis fazer divulgação científica, Sim, né? Eu sempre tem vários temas. Esse aqui é um deles, por acaso. Primeiro sim. podcast que eu estou falando de margem equatorial que eu lembro, que eu saiba, o que eu lembro é o teu, tá? Muito bom. Então, aí estamos. Mas é um assunto que eu já queria. Pioneiro, pioneiro aqui, pô. Exato, exato. Mas esse assunto já está rolando Ah, desde 2018, tá? sim, Desde sim. 2017, já faz um Acho tempão. que levou 5 anos que eu ouvi falar que a Petrobras estava esperando sair uma resposta, né? Exato. Então, já está há O bastante tempo já. Exato, foi 5 anos É. dessa coisa com o IBAMA, porque aí só o último adendo, assim, essa Uhum, questão do petróleo, porque o IBAMA realmente, ele já faz os licenciamentos na Bacia de Santos, na Bacia de Campos,
E o IBAMA é duro mesmo, e tem que ser duro com esse tipo de atividade. E o IBAMA está sendo duro aqui também, certo? Só que agora chegou o momento que acho que a empresa concordou ali com todas as condicionantes e a coisa está indo para frente. Então, assim, né, essa liberação não é uma liberação, agora pode... Não, claro. Né, eu até convido as pessoas que estão assistindo, leiam lá, que eu, por acaso não li inteiro ainda, porque foi anteontem esse negócio, mas leiam as condicionantes todas que o IBAMA botou ali para a indústria do petróleo. Em relação a essa questão, Tiago, da divulgação científica, né? É algo que eu já queria fazer há um bom tempo, mas não sabia como. Né? Diferente de ti, que eu acho que tem uma pegada um pouco mais assim de internet, já tem um canal há um tempo, essa coisa assim de redes sociais. Eu não tinha Instagram até a pandemia, né? Aí na pandemia eu criei o Instagram, porque o João Paulo Krajewski, que é um cinegrafista da natureza, morou em Floripa aqui um tempo, um cara, né, amigo nosso aí, faz aí documentário, BBC, uma série de coisas, ele começou a fazer umas lives. E ele me convidou para falar justamente de recifes, né? De corais, coisas desse tipo. Aí eu criei o Instagram no meio da pandemia, que eu não tinha até então. E aí começou a fazer essa live, essa coisa toda, até curti esse negócio, aí outros me convidaram, e aí o Instagram cresceu um pouquinho nessa história. Mas ainda assim, nada que tenha me motivado muito, né? O que realmente foi, digamos assim, me motivou a entrar mais na divulgação científica foi quando o Wesley Delanogari, um ex-aluno nosso aqui de doutorado, que durante a pandemia ele criou uma empresa chamada Reservatório de Dopamina, que é uma questão para lidar não só com saúde mental, mas que tem toda a ver com neurociência, né? Ele é um cara muito inteligente, assim. Sim. Aluno da universidade? Ele era aluno de doutorado, já terminou, já defendeu o doutorado. Hoje ele trabalha na empresa. Então, é um cara muito inteligente, um cara voltado para a ciência, voltado para o conhecimento. Essa empresa dele, Reservatório de Dopamina, deu muito certo. Ele tem 2 milhões de seguidores, Wesley Delanogari. E ele resolveu abrir um podcast, né? Que nem você está abrindo podcast teu aqui. Ele abriu um podcast há 2 anos, em 2023, específico sobre ciência. Legal. E hoje ele é um dos 3 primeiros podcasts em ciência no Brasil, junto com o Sacani, ali do Ciência Sem Fim. E os 3 elementos, né? Os 3 aí estão sempre aí na luta aí para quem que é o primeiro, aquela competição amigável, né? Sim, competição boa, saudável. Competição saudável. Daqui a pouco o meu podcast aqui vai... Teu ali, lógico, lógico. Sigam aí o Thiago, hein? O top 3 é só por enquanto. Aqui, rapaz, correndo por fora aqui, ó. É isso aí, queridão. Não, e aí quando ele abriu o podcast em 2023, ele começou a convidar professores da universidade para falar sobre temas, né? Então ele convidou a galera da UFSC. Eu não o conhecia, ele não me conhecia, mas aí ele pesquisou lá, descobriu meu nome, não sei como, e mandou um e-mail para mim. E chegou assim, cara, você não quer gravar um podcast? Eu falei, não, vamos nessa. E aí falei, o que você acha de falar sobre evolução? Aí ele topou o tema evolução. Né? Eu não tinha passado nenhum tema no início, e aí deu boa esse primeiro podcast ali com o Wesley, né? Então, aí você curtiu? Aí eu curti participar do podcast, eu me sinto muito à vontade no podcast, muito mais do que gravando, olhando para um celular, embora eu esteja começando a ficar um pouco mais à vontade com isso também, pelo menos para vídeos curtos, vídeos longos ainda não. Mas vídeos curtos eu já consigo ali, né, falar... Não, os vídeos ficam muito legais, tem uma edição boa, muito bom, muito bom. Ah, não, mas aí é mérito do Victor, né, que depois eu ponho tem alguém que te assessora ali para fazer a edição final a edição é toda dele, assim, eu não faço nada de edição. Só grava e se vira aí. Aí mando para ele, aí ele faz a coisa ficar interessante, né? Tá certo. Mas aí o que aconteceu foi que outros podcasts começaram a convidar. Aí o Instagram começou a crescer. Entendi. Ano passado resolvi abrir uma conta no YouTube também, que está crescendo ali, mas ali eu estou devagar, porque eu estou sem tempo mesmo de fazer vídeos longos, que eu quero fazer a partir do ano que vem. Né? Então, ano que vem eu quero ver se eu ponho os vídeos longos ali que a galera tá pedindo. O que eu comecei a fazer há um mês, Thiago, são vídeos curtos de uma série que eu chamei Café com Darwin. Ah, muito legal a série. Porque... Assistam lá o Café com Darwin do professor Alberto no Instagram. Muitos temas muito interessantes para a gente conversar aqui, né? Inclusive, deixa eu aproveitar aqui o tema do seu primeiro podcast foi evolução, né? Isso. E acho que evolução, sempre que vai um biólogo no podcast, o pessoal fala de evolução, né? Que evolução é uma teoria, enfim, tem gente que diz que é só uma teoria, né? Evolução não é comprovada. E talvez assim seja uma das teorias mais controversas, né? Muita gente tem dificuldade, diz que não acredita e diz que está errado, não sei o quê. Por que tu acha que ainda tem tanta dificuldade com a teoria da evolução, né? Ainda, enfim, por que ainda se fala muito tem muito debate, inclusive
A gente estava conversando aqui antes de começar, né, sobre o pessoal do design inteligente, né? E rolou alguns debates recentemente em vários podcasts grandes, acho que até o do Vilela fez, né, um debate lá com o pessoal, né? Por que que tu acha que ainda existe essa resistência com a teoria da evolução, esse debate? Por que que o pessoal não aceita muito bem assim? Por que que tu pensa a respeito disso? Porque, Tiago, se você chegar no cerne da teoria da evolução, você vai chegar na origem e evolução da nossa espécie. Então, não é só o peixe, não é só a água viva, não é só o coral que evoluiu. Nós, Homo sapiens, somos uma espécie como qualquer outra, que também originou e evoluiu a partir de um processo chamado evolução. E isso mexe com valores de muitas pessoas que, desde pequeno, ouviram, acreditaram, foram ensinadas que elas foram criadas por uma entidade sobrenatural, que a gente chama de Deus. Que antigamente tinha vários deuses, hoje, né, a maioria das religiões é monoteísta, Sim. inclusive a religião predominante no Brasil, que é a religião cristã. É um Deus só. Então, isso aí dá um conflito, né? Então, você imagina uma pessoa que teve um processo que a gente chama de evolução cultural, ou seja, de aprendizado, em casa, no jardim, no pré, na escola, no fundamental, na igreja, né? Foi com o pai, foi Sim. com a mãe, com a igreja, e todo mundo ensinando ali que você foi criado, sei lá, 4.000 anos, de uma maneira especial, e tarará, tarará, aquela coisa toda, e que você é imutável, as espécies são imutáveis. Aí chega no ensino fundamental ou médio, aí é só nesse Sim. momento, quando essa criança já tem, sei lá, 7, 8 anos, ou dependendo do, do, do- da escola, talvez só quando ela é adolescente, que ela vai ver a visão de mundo científica. Sim. Só que imagina, o cérebro dessa pessoa já foi impregnado. Tem gente que chama de lavagem cerebral. Eu acho um pouquinho fofo demais, assim, porque não é uma coisa. Lavagem cerebral, eu acho assim, é mais quando a coisa é muito consciente, feita Sim. por, sei lá, Intencionalmente feita para pelo te Estado. programar, digamos assim, A né? igreja o faz mesmo, sabe? Mas, bom, enfim, eu vou deixar para a galera em casa. Polêmicas, Eu vou deixar a polêmicas. galera em casa, É, né? Mas eu não vou usar o termo lavagem cerebral. Vou dizer tá. assim, opa, perdão, o cérebro, né, dessas pessoas, ele foi exposto a um tipo de conhecimento, que é o conhecimento religioso, que por definição é baseado no sobrenatural, uma entidade como Deus, como deuses e coisa desse tipo. Já a ciência é a busca do conhecimento com base em evidências, certo? Aquilo que a gente pode medir, não, não, Sim. não só ver. Né? Porque muita gente diz, mas você não consegue ver o ar. Não, eu não consigo ver o ar aqui, mas se eu posso botar um detetor de gases, eu sei quais são os gases que tem aqui. Então, o fato da Sim. gente não ver alguma coisa não quer dizer que aquilo não existe, é simplesmente uma limitação dos nossos sentidos, e para isso a gente tem aparelhos para fazer esse tipo de medição. Então, isso mexe no cerne das Sim. crenças de muitas pessoas. Tanto que tem uma galera, Tiago, que assim, se você está falando de evolução de vírus, de bactéria, de peixe, de água viva, tá tudo certo. Agora experimenta chegar no homem. Sim. Sacou? Aí a água bate na bunda e a galera fica, opa, peraí. Não, mas aqui eu acho que é um pouquinho diferente. Não é diferente. É a mesma coisa, é o mesmo processo evolutivo. Então tem isso, esse é o primeiro ponto que eu acho que é o mais importante. O Brasil sendo um país cristão e fortemente cristão, eu até bato nessa tecla que eu não considero o Brasil um país laico, tá? Realmente não considero, porque você tem os símbolos religiosos no Palácio do Planalto, no STF, no Congresso Nacional, na nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, na de São Paulo, em tudo você tem realmente essa única religião sendo chancelada pelos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, em todos os níveis, Sim. municipal, estadual. Então, a gente tem um quesinho de teocracia que é bem forte, na verdade, no Brasil. O Brasil não é laico, não, tá? Assim, podemos até debater isso um pouquinho, embora esteja lá na Constituição. Tanto que o STF recentemente permitiu o uso de símbolos religiosos, especificamente a cruz, em prédios públicos, que é uma coisa que nos Estados Unidos não pode. Sim. Tá? Lá o Trump, ele é cristão ferrenho. Sim. Só que lá na Casa Branca não tem cruz, cara. No Congresso não tem cruz. Ou qualquer outro símbolo religioso. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a gente tem uma influência muito grande da religião nas pessoas. Então, num país que você tem
um Estado que não é laico, que é praticamente teocrático. E então, isso dá um baque nas pessoas quando elas ouvem a teoria da evolução. E é por isso que nos podcasts a galera aproveita isso, porque dá muita audiência, né, cara? Sim. Então Por isso que a gente está falando aqui também, né? A gente vai aproveitar o aproveitar pegar esse gancho. Então, tu acha que ciência e religião são incompatíveis? Ou tu consegue ver alguma compatibilidade? Como é que tu... Porque tem gente que afirma, né? Tem um pessoal que diz que são totalmente compatíveis. Tem gente que diz que são compatíveis, afinal, tem cientistas da história que eram crentes e tudo mais, né? Perfeito. Como é que você interpreta isso? São incompatíveis, não são? Como é que o Alberto pensa essa questão aí? Se o cientista deixa a religião de lado no momento em que ele está praticando a ciência, tá tudo certo. E eu conheço vários pesquisadores que são teístas, eles acreditam em Deus. Alguns são mais religiosos, ou seja, acreditam tudo na religião. Outros acreditam só que alguém deu start lá no início da coisa. Sim, Que é agnóstico, não sei das quantas, né? ou até que acredita em Deus, mas Sim. que não... Não interfere. Tipo, não é um Deus assim que vai, sei lá, tá te guiando pela rua todo dia, assim, é alguém que deu start, depois a coisa foi, tá? Deu start. Que beleza, a gente pode discutir Sim. isso aí, que eu também não concordo, acho que tem um problema de lógica ali, mas o fato é o seguinte, muitos cientistas, eles conseguem mesmo, tá? Na hora que eles estão no laboratório deles, eles realmente deixam a religião de lado, e o foco ali é a ciência. Inclusive, tem algumas pessoas que lidam com evolução. A maior parte dos biólogos evolutivos não é teísta, tá? Pelo menos os que eu conheço. Alguns poucos o são. Sim. E os poucos que eu conheço que são, eles realmente deixam a religião. Então, se isso acontece, Thiago, se a pessoa tem realmente essa ciência, vou botar dessa maneira, Sim. Separar. de que são duas coisas diferentes. Um é baseado no sobrenatural, que é a religião, e outro é baseado em evidências e deixa o mundo sobrenatural, que no fundo é parte da imaginação humana, tá? De lado nesse momento e foca na ciência mesmo. Dá para levar as duas coisas junto. Inclusive, o Brasil sendo um país bastante teísta, é um país que tem uma comunidade científica bastante grande. Parte dela é ateia mesmo, ou agnóstica, mas uma parte dela acredita em Deus. Então dá para caminhar junto, Dá pra sim, caminhar. tá? Exato. Tá certo. Aproveitando esse gancho aí, outro tema que tu já falasse em vídeo também, são as chamadas pseudociências, né? Eu já até aqui no canal fiz alguns vídeos abordando o pessoal que há algum tempo atrás estava bombando, que era da Terra plana, né? Acho que agora deu uma minguada, assim, né? Mas por que prolifera tão facilmente aqui, né? A gente tem vários casos, astrologia, por exemplo, eu tenho vários colegas que acreditam em astrologia, né? Sério mesmo? Então, assim, às vezes até a pessoa zoa a igreja, mas lê o horóscopo, né? Umas coisas assim meio que para mim não faz muito sentido, né? Homeopatia mesmo, tem gente que acha que é ciência totalmente, né? Por que será que isso é tão comum? As pessoas entram em reiki e não sei o quê. E o que a gente pode fazer para, enfim, conscientizar ou combater pseudociência? O que tu acha dessa, sei lá, tão fácil ter pseudociência? Até às vezes na academia, às vezes tu tem um cara professor, sei lá, de física, astronomia, mas lê lá o horóscopo quando vai sair de casa. O que tu acha que acontece aí com esse pessoal? Então, no cerne da coisa, Thiago, é o fato de que a pseudociência oferece para ti uma resposta muito fácil, muito simples, que se você não tem um nível de educação estou falando de formação, de conhecimento necessário, você acredita naquilo de cara. Entendeu? Você tem vários conceitos de ciência, inclusive do conceito do que é uma teoria, que dá toda uma confusão na teoria da evolução, que você precisa saber o que é uma teoria. Sim. Teoria não é um negócio assim, isso é só uma teoria. Sim, Né? sim. Isso é o que a gente chama de hipótese em ciência, entendeu? Sim, Teoria é quando você tem um corpo robusto de conhecimento. Então a galera, às vezes, né, lá em comentário do YouTube, chega, mas a evolução é só uma teoria. Isso para mim é um elogio, porque se a evolução está sendo chamada de teoria, é porque ela é todo um corpo de conhecimento bastante robusto daquilo. Então tem toda essa questão de que a pseudociência, para muitas pessoas, oferece uma resposta super fácil. Sei lá o que foi criado em 7 dias. Cara, que maravilha. Né? E a galera no YouTube fala isso, cara, Thiago. Fala assim, olha, nossa, que complicado isso aí. Eu prefiro acreditar que o mundo foi criado em 7 dias ou coisa desse tipo. É tão mais simples. É claro que é mais simples. Sim. É infantil, cara. É uma história para criança, entendeu? Desculpa a sinceridade. É tipo história do papai, entendeu? Que nem Papai Noel, assim. Mas aí chega uma hora que você mostra, não, Papai Noel não existe. Dá um baque no início.
E aí você vê, não, beleza, realmente alguém leva o presente ali, alguém tem que comprar na loja e coisa desse tipo. Então tem isso, beleza? Que essa questão assim da pseudociência te dá essa resposta mais simples. Mas não é só isso. Tem a questão cultural também. Então, por exemplo, a astrologia, Sim. ela é uma coisa de milênios, meu caro. Né? O criacionismo, não estou falando que a religião é a pseudociência. Sim. Religião é religião. Sim. E a religião não está tentando se vender como ciência. Por isso que ela não é Sim. uma pseudociência, ela é uma religião. Sim. E está tudo certo. Religião tá no canto dela ali. E o problema da pseudociência é quando você tem algo que está se vendendo como ciência, científico, né? O criacionismo, nesse sentido, ele é muitas vezes chamado de pseudociência também, porque ele vem de uma ideia de que foi criado de uma maneira, design inteligente e sim. coisa desse tipo. E isso também tem um lado cultural, porque a galera ouve falar do criacionismo há muito tempo. A galera que vai na igreja desde pequeno já ouve aquele negócio, terra criada sei lá, o mundo criado em 7 dias, Sim. aquela coisa toda. E, de novo, a ciência acaba entrando tardiamente na vida de algumas pessoas em que vem esse outro tipo de explicação. E aí a terceira, né, questão, eu acho que tem pessoas que talvez usem de má fé mesmo, sabe? Usam a pseudociência. Sabem que está enganando, mas Exato. vende. Exato. Né? Que aí a gente já chama de charlatanismo. Sim. Perfeito? Então, assim, eu acho que várias pessoas acreditam de maneira inocente mesmo, realmente acreditam naquilo, acredita que aquilo funciona por várias razões culturais, por não terem. E quando eu falo que a pessoa não tem um nível de conhecimento, eu não estou falando que a pessoa é burra. Sim. Eu estou dizendo que ela não tem um nível de conhecimento científico, porque ela não foi exposta a esse tipo de conhecimento na formação dela. Não que ela não tenha capacidade de entender isso, uma vez que a ciência é apresentada a ela. Por isso que a gente tem que, por isso que eu estou indo em rede social falar de ciência, porque o letramento científico no Brasil é muito baixo. Mas o que eu acho que, assim, para terminar o raciocínio, o charlatanismo, que é a galera que sabe que não funciona e vende esse negócio, eu acho que na área médica deve ter um tanto disso aí, beleza? Isso que eu acho foda, Thiago. Sim. Isso que eu acho foda, sabe? Sei lá, ozonioterapia, tem um monte de coisa. Falando sério. Ozônio é... A gente não vai conseguir esse dado porque a pessoa nunca vai falar. Vamos supor, uma pessoa que aplica ozonioterapia, lê os artigos, viu que praticamente não tem evidência para esse negócio. Tem um artigo lá que talvez tenha alguma coisa, mas praticamente não tem. A pessoa nunca vai admitir. Porque ela ganha uma grana com esse negócio, sacou? E aí começa aquele argumento de que na minha experiência particular funcionou, né? Aí, outra coisa também, por exemplo, eu já vi muitas pessoas que acham que homeopatia é fitoterapia, por exemplo. É como você pegar um chá, né? E, não, é que eu estou usando substâncias naturais, né? E não conhece toda aquela ideia de diluição, não sei o quê, né? Então, às vezes, o cara consome uma pseudociência porque não entende a definição da coisa em si também, né? Não, mas Thiago, aí vem a outra questão que eu realmente não curto, especialmente da galera da homeopatia, porque eles criam uma dicotomia da homeopatia, que seria uma coisa natural, boa, e a alopatia, se eu não me engano, eles chamam dessa maneira, que seria o remédio, o mal e essa coisa. Meu caro, isso aí é um crime falar isso, na minha opinião. Sério mesmo, vou ser um pouquinho duro aqui. Porque isso cria um medo nas pessoas de procurarem, ou em pessoas que não têm tanto conhecimento, de procurarem o atendimento médico, o remédio que de fato funciona. Porque assim, a homeopatia em si, ela não funciona. Mas até onde eu saiba, ela também não faz mal, vamos botar dessa maneira. Ela fica no zero. É um placebo. É um placebo, ela fica no 0 a 0. Só que o problema é o seguinte, se você vende essa ideia de que o natural, né, tem um monte de coisa natural, tudo no fundo vem da natureza, tá? Assim, é modificado ou não. Mas tem muita coisa que é natural que não é nada boa, em primeiro lugar. Beleza? Claro. Só que os remédios, cara, para um remédio chegar numa farmácia, você não imagina o quanto de etapas essa coisa teve que passar em testes. E beleza, alguns remédios a gente não sabe mesmo exatamente como lá dentro, bioquimicamente, ele faz você melhorar. Mas não tem problema nenhum, porque o fato de você ter feito todos os testes, tanto em animais quanto em humanos, mostrando que tem poucos efeitos colaterais, é o suficiente para melhorar a vida das pessoas. Então, a questão é esse discurso, a homeopatia ou o natural é bom,
e a alopatia é ruim, isso dá medo em pessoas de procurar o serviço de saúde. Aí fica com medo do cara com jaleco branco, que é o médico ou a médica, sim. fica com medo do remédio, achando, não, porque eu vou ter uma coisa natural, mais simples, ou sei lá o Sim, quê, que funciona. E isso eu acho criminoso. Esse discurso, eu sim. acho que assim, é praticamente um crime, porque você evita, né, você inibe a pessoa a procurar o tratamento que curaria ou que melhoraria a vida dela. Sim. E tem um quê também de magia da natureza, né? Se eu tomar um chazinho vai passar e algo do tipo assim, né? Quando na verdade não é bem assim, né? Pessoal, estamos chegando aqui no final, temos mais uns poucos minutinhos. E antes de terminar, eu queria abordar um outro tema muito importante, que é o tema da pesquisa no Brasil, né? Eu vi que tu fez uns vídeos sobre esse tema também, nós somos aqui professores, né? E professor pesquisador, tem um vídeo teu que você explica isso, né? Que a gente no Brasil não percebe que o professor é cientista, né? Perfeito. E como tu vê o panorama da pesquisa no Brasil? Eu vi que tu fez alguns vídeos falando do por que que o Brasil não tem um Nobel ainda, né? É, e o que que tu pensa da pesquisa no Brasil? Por que a gente não tem um Nobel, segundo a tua opinião? Será que o Brasil tá caminhando para ter uma ciência cada vez mais relevante, ou tu acha que isso nunca vai acontecer? Por que que Estados Unidos e Europa têm tantos prêmios, tanta descoberta, e o Brasil não tem? Está fazendo algo de errado? Ou será que tem, mas não é reconhecido? Como é que tu vê essa situação? Muito bem, Tiago. Primeira coisa que é importante a gente frisar é que a maior parte da pesquisa, tanto no Brasil quanto em outros países, é feita na universidade. É onde nós estamos. Boa parte dessas descobertas aí que ganharam o prêmio Nobel, se não praticamente todas, vem da universidade. Então, a universidade, ela é um local não só onde você vai aprender uma profissão, né, é onde realmente é gerado conhecimento através da pesquisa. A Europa e os Estados Unidos já entenderam isso há 200 anos. Beleza? O Brasil só foi ter universidade de verdade a partir de 1934, com a evolução com a Fundação fundação, perdão, da da USP, Universidade né? de São Paulo. Perfeito. Tinha até algumas faculdades, teve até, se eu não me engano, no Amazonas um experimento efêmero de universidade também, mas de fato mesmo em 1934. Harvard é de 1600 e alguma coisa. Sim. Então, tanto a Europa quanto os Estados Unidos já tinham universidade há séculos, e a partir do início do século XIX, depois de uma reforma que o Humboldt, o Wilhelm von Humboldt, irmão do Alexander von Humboldt, que é aquele famoso viajante, fez na Alemanha, adotou esse modelo da universidade de pesquisa, que é o que realmente levou a essas descobertas todas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então a gente começou muito tarde com a universidade. A gente começa a universidade em 1934. Sim. A Federal de Santa Catarina em 1960. 60. Nossa universidade tem 65 anos, beleza? Harvard tem 400, sacou? Então, assim, tem essa questão que nós começamos tardiamente e poucas universidades no Brasil adotaram esse modelo Humboldtiano da pesquisa forte mesmo, logo no início da sua fundação. A USP o fez, por isso que ela é número 1 no Brasil. A Unicamp o fez também, por isso que ela é a número 2 no Brasil. Enquanto que as federais foram mais uma amálgama de faculdades que já existiam. Tinha medicina, tinha direito, Sim. elas foram se juntando e formaram as federais, que até hoje tem um foco muito grande no ensino. Nos últimos 20 anos, Tiago, você sabe isso muito bem, a pós-graduação ela evoluiu no sentido de melhora agora, bastante nas federais também. De modo que as federais subiram de nível em termos de pesquisa, e hoje a gente, mesmo a Federal de Santa Catarina, que em pesquisa ela ficava um pouquinho mais atrás, exceto nas engenharias, por exemplo, que Sim. a engenharia nossa não, a engenharia nossa já tinha essa mentalidade de pesquisa há muito tempo, Sim, sim, certo? A biologia em parte também, mas como um todo as federais hoje estão muito mais próximas da USP e da Unicamp. Então a gente melhorou muito, né, olhando o copo meio cheio agora, o panorama de pesquisa no Brasil. Mas a gente ainda não chegou no patamar das universidades de elite, vamos botar dessa maneira, no mundo. Saiu uma lista na semana passada das melhores universidades no mundo. A melhor do Brasil é a USP. Ela está entre 200 e 250 na lista das melhores. Ou seja, a gente não tem nem a USP, que é a melhor de todas, entre as 100 melhores, entre as 50, muito menos, e entre as 20, que é a nata da nata, onde está Sim. boa parte dos prêmios Nobel no mundo afora,
a gente está muito longe de chegar nesse patamar ainda. Então, olhando o copo meio cheio, é o seguinte: a gente tem um vasto e bom número de universidades de pesquisa no Brasil, praticamente todas elas públicas. O nicho de universidades privadas de pesquisa ele é muito pequeno, né? Ele está bem atrás das públicas ainda. Esse é olhando o copo meio cheio. Agora, para a gente chegar no nível de ter vários prêmios Nobel, e quando eu falo prêmio Nobel, não é porque eu estou lambendo bota de prêmio Nobel, não. É porque ele é uma métrica interessante para a gente ver pesquisas importantes que mudaram a humanidade. Para dar esse salto, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade mesmo, de como o governo e as pessoas encaram a universidade no Brasil. Que não é somente um lugar que você vai aprender uma profissão, é um lugar onde você faz pesquisa. E pesquisa, você sabe, Thiago, não é um negócio barato. Sim. Então, por isso que eu estou fazendo essa crítica à expansão do sistema neste momento. Sim. Né, que o governo federal está ali com mais 10 campi, mais 100 institutos. Não consegue nem manter o que tem, vai Exato. abrir, né? É porque são números, né? 10, 100, isso aí provavelmente tem um lado eleitoral. Sim. Porque no ano que vem vai vir 10, sei lá, de 100, sei lá aqui, né? Vai ter aquela propaganda. Sim. Aí vai ter aquela imagem bonita no fundo, aquela coisa. Estão duvidando, galera? Só vê a campanha eleitoral do ano que vem e vê se não tá. Se isso que eu falei agora não vai acontecer em outubro do ano que vem, beleza? Mas assim, sou contra, não sou contra. Se tiver dinheiro, faz. Claro. Só que, cara, meu prédio está caindo aos pedaços aqui na UFSC. Como é que eu vou fazer pesquisa de ponta? Beleza? Com uma porta que está cheia de cupim. Então é uma mudança de mentalidade, do investimento ser mais focado na infraestrutura, na pós-graduação. E eu acho que a gente fazendo isso, eu sou otimista. Pode ser que leve 25 anos, 30 anos. A gente vai ter pesquisas. Tá? Porque a gente tem gente muito boa no Brasil. Sim. César Lattes é um exemplo que poderia ter ganho o prêmio Nobel, mas não ganhou. Carlos Chagas, o Chagas, ele realmente deveria ter ganho o Nobel. Injustiçado. Tá? Ele foi injustiça. Tá? Então a gente tem um ou outro brasileiro que foi injustiçado mesmo. O Lattes eu nem chamaria de injustiça, porque a regra na época ele merecia. Mas a regra não deixava mesmo. Agora o Carlos Chagas não, meu cara. No ano que ele poderia ter ganho o Nobel, ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Se não me engano, foi 1921. E ele fez mais, Thiago, o Carlos Chagas. Ele fez muito mais nas pesquisas dele do que outras pessoas que ganharam o Nobel. Então, beleza, a gente tem um ali que foi injustiçado. Tá certo. Pelo menos um, que é o Carlos Chagas. Mas, assim, mesmo se a gente tivesse um, a gente ainda está muito aquém do que a gente poderia ter em termos de pesquisa no Brasil. Não sei se você concorda comigo? Concordo, e acho que é um tema para um próximo podcast, porque o nosso tempo, infelizmente, acabou, esgotou. Eu vou te convidar a falar para o nosso público aí, tuas redes sociais, quem quiser te seguir, como é que te acha no Instagram, no YouTube. Se inscrevam no canal do professor Alberto Lindner, é esse o nome, né? Alberto Lindner? Não, é Beto Lindner, né? Beto? Eu fui com o meu apelido ali. Então tá bom. Então é tudo junto, Beto Lindner, né? Ok. E o YouTube é Beto Lindner também. Acho que é Beto Lindner YT, mas se fizer uma busca ali de Beto Lindner, acho também. Eu tô tendo um TikTok agora ali. TikTok fazendo dancinha não? No outro dia eu falei pra minha filha, né? Vamos fazer uma brincadeira, eu vou fazer, mas aí nem eu nem ela não sei, acho que essa linha nós não vamos cruzar, não. Tá, então tá certo. No mais, obrigado novamente, Alberto. Até uma próxima oportunidade. E é isso aí, pessoal. Se inscrevam no canal, também no canal do Alberto, e até o próximo podcast. Valeu.